Graça e paz, queridos. Estamos começando mais um programa das Igrejas Batista Renascer. E é com muito prazer que a gente chega até a sua casa, trazendo uma mensagem do coração de Deus para a sua vida. Hoje, o tema da nossa mensagem é preocupações da vida. Mas antes da nossa pequena meditação, eu gostaria de fazer um convite especial a você. Toda terça-feira, em uma das nossas igrejas, nós temos a nossa corrente 7 Passos para a Vitória. Ali nós oramos e intercedemos a Deus por aqueles que necessitam da nossa oração. Quem sabe você que me assiste tem uma causa impossível diante dos seus olhos, mas para Deus nada é impossível. Toda terça-feira, a partir das 19h30. Na quarta-feira, a partir das 15 horas, nós temos a nossa tarde da bênção. Nós tiramos apenas 1 hora do nosso dia para estarmos buscando ao Senhor, intercedendo por toda a nossa parentela. Toda quarta-feira, a partir das 15 horas. Na quinta-feira, a partir das 20 horas, nós temos a nossa reunião de células. As nossas reuniões onde aprendemos mais acerca da palavra de Deus. Caso você tenha interesse de estar participando, nos procure e nós estaremos te direcionando à célula mais próxima. No sábado, a partir das 19h30, nós temos o nosso culto de louvor e adoração ao Senhor. No domingo, a partir das 9 horas, nós temos a nossa escola bíblica dominical. Ali nós aprendemos mais profundo acerca do que a palavra de Deus diz. Os jovens têm um ensinamento dentro do que a palavra de Deus diz. As crianças também. Todos os domingos a partir das 9 horas. E às 19 horas nós temos o nosso culto de celebração. Será um prazer ter você conosco. Hoje o tema da nossa mensagem é preocupações da vida. E eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia em Mateus capítulo 6, a partir do versículo 25, que diz assim: Portanto eu lhes digo, não se preocupem com a sua própria vida, quanto ao que comer ou beber, nem com seu próprio corpo, quanto ao que vestir. Não é a vida mais importante que a comida e o corpo mais importante que a roupa? Observem as aves do céu. Não semeiem nem colhem, nem armazenam em celeiros. Contudo, o Pai Celestial as alimenta. Não têm vocês muito mais valor do que elas? Quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar 1 hora que seja em sua vida? Porque vocês se preocupam com roupas? Veja como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham nem tecem. Contudo, eu lhes digo que nem Salomão, em todo o seu esplendor, vestiu-se como um deles. Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã lançada no fogo. Não vestirá muito mais a vocês, homens de pequena fé? Portanto, não se preocupe dizendo que vamos comer, ou que vamos beber, ou que vamos vestir, pois os pagãos é que querem correr atrás dessas coisas. Mas o Pai Celestial sabe que vocês precisam delas. Busquem, pois, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas lhes serão acrescentadas. Portanto, não se preocupe com amanhã, pois amanhã trará as suas próprias preocupações. Basta cada dia o seu próprio mal. Hoje nós iremos falar sobre as preocupações da vida. E na época em que nós vivemos, nessa era, as pessoas andam ansiosas, a ansiedade é o mal desse século e as pessoas têm andado ansiosas porque elas estão preocupadas com o que elas irão vestir, com o que elas irão comer, e não diferente da época de Jesus, como nós lemos aqui, as pessoas nos dias atuais andam ainda mais preocupadas, ansiosas com o que irão de vestir. Quando nós aprendemos esse texto, nós começamos a observar que a preocupação de Jesus com aquelas pessoas era muito grande, porque Jesus começa falando que aquelas pessoas daquela época, elas andavam preocupadas com o que elas iriam comer ou o que iriam se vestir. E no versículo 25 diz assim: Portanto, eu lhes digo, não se preocupe com a sua própria vida, quanto ao que comer ou o que beber, nem com o seu próprio corpo,
corpo o que vestir. Não é a vida mais importante que a comida e o corpo mais importante que a roupa? Jesus chama aquelas pessoas a pensar. Aquelas pessoas, elas estavam tão preocupadas com os bens materiais, em adquirir as coisas, que aquelas pessoas não estavam preocupadas com a vida delas, que era uma coisa mais duradoura. Elas não estavam preocupadas com o corpo delas, porque elas estavam correndo tanto atrás dessas coisas que elas não se preocupavam com algo que ia ser muito além do que elas poderiam imaginar, que é a vida delas. E Jesus começa a dar um exemplo de algo simples da vida, e Jesus começa a falar sobre os pássaros, sobre as aves do céu. No versículo 26, Jesus começa a falar assim: observem as aves do céu, não semeiem nem colhem, nem armazenam em celeiros, contudo o Pai Celestial as alimenta. Não tem vocês muito mais valor do que elas? Jesus começa a levar aquelas pessoas a refletirem, e muitas vezes nós não paramos para pensar como Deus tem cuidado da natureza, como Deus tem sustentado todas as coisas. E essa aflição tem tomado o nosso coração, e essas preocupações da vida têm tomado o nosso coração. Quando nós começamos a ler esse texto aqui, Jesus começa a falar: não se preocupe, olha as aves do céu, elas não semeiam nem colhem, mas eu estou cuidando, mas o Pai Celestial está cuidando. E aí Jesus começa a dar outro exemplo no versículo 28. Por que vocês se preocupam com roupas? Vejam como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham nem tecem. Contudo, eu lhes digo que nem Salomão, em todo o seu esplendor, se vestiu como um deles. Olha só, Salomão foi considerado o homem mais sábio que habitou entre nós, e Salomão, mesmo com toda a sua glória, com todo o seu esplendor, ele não se vestiu como um simples lírio do campo, porque o Senhor tem cuidado. Jesus queria levar aquelas pessoas a refletir sobre o cuidado e sobre o que elas estavam colocando as suas preocupações. Quem sabe você que está me assistindo, você tem colocado as suas preocupações no que você vai comer, no que você vai beber e nas roupas. É lógico, a gente deve trabalhar para conquistar essas coisas, mas as pessoas, elas têm se preocupado tanto com essas coisas que elas estão abandonando as coisas de Deus. Elas estão deixando de buscar o Senhor, e elas falam assim: ah, eu não tenho tempo para isso, eu não posso ir à igreja, eu não posso buscar ao Senhor agora, porque eu tenho que cuidar da minha família, eu tenho que sustentar a minha família. Jesus estava levando aquelas pessoas a pensar como elas deveriam pensar na vida eterna, como elas deveriam pensar nas coisas espirituais. Elas estavam pensando, preocupado tanto com as coisas passageiras da vida, que elas não estavam lembrando de buscar ao Senhor. E aqui no versículo 31 diz assim: no versículo 30, Jesus diz assim: se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã lançada no fogo, não vestirá muito mais vocês, homens de pequena fé? Jesus então questiona a fé daquelas pessoas, porque elas estavam tão preocupadas. E ele continua dizendo, no versículo 33, busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas lhes serão acrescentadas. Jesus está dizendo: olha, se preocupe com as coisas de Deus, busquem as coisas de Deus, porque as outras coisas vos serão acrescentadas. Quem sabe você que me assiste, você tem andado tanto na correria do dia a dia, você quem sabe tem que trabalhar muito, você quem sabe você vai para malhar, você trabalha, você corre e tem corrido atrás dessas coisas materiais, e você não tem se
preocupado com as coisas de Deus. Eu quero te dizer que além da nossa vida terrena, nós iremos ter uma vida espiritual. Nós temos uma vida espiritual e o Senhor, Ele quer que nós buscamos a Ele. O Senhor deseja ter comunhão conosco e para isso é necessário que nós tiramos um tempo do nosso dia a dia para buscar ao Senhor. No versículo 34 ele diz assim: portanto, não se preocupe com o amanhã, pois o amanhã trará as suas próprias preocupações. Basta cada dia o seu próprio mal. Quando nós lemos esse versículo, nós observamos que cada dia já tem as suas próprias preocupações. Jesus estava dizendo, olha, se preocupe com agora, se preocupe em resolver isso que você está vivendo. Não se preocupe com amanhã, porque amanhã já trará as suas próprias preocupações. Então busque primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas lhe serão acrescentadas. Com essas palavras, eu gostaria que você parasse para refletir. O que você tem buscado? Aonde você tem colocado o seu coração? Será que é nessas coisas passageiras? Jesus estava dizendo, olha, essas coisas passam tão rápidos. Se preocupe com as coisas que será duradoura, se preocupe com sua vida, se preocupe com o seu corpo, porque isso irá durar. Se preocupe em buscar o Senhor acima de todas as coisas. E com essas palavras eu gostaria de finalizar fazendo uma oração pela sua vida, para que você possa colocar em primeiro lugar o reino de Deus. Senhor, eu coloco a vida dessas pessoas que estão me assistindo. Eu não conheço, mas o Senhor conhece. Nós sabemos que é o Senhor quem tem cuidado dessas pessoas, mas que elas possam ser despertadas, que elas possam aprender, ó Deus, a confiar no Senhor, que acima de todas as coisas, elas possam colocar a confiança no Senhor e buscar conhecer o Senhor cada dia mais. É o que eu te peço, em nome de Jesus. Amém. Eu gostaria de reforçar o meu convite a você. Toda terça-feira, em uma das nossas igrejas, nós temos a nossa corrente 7 Passos para a Vitória. Ali nós oramos e intercedemos ao Senhor por aqueles que necessitam da nossa oração. Quem sabe você tem uma causa impossível. Vem estar conosco toda terça-feira a partir das 19h30. Na quarta-feira, a partir das 15 horas, nós temos a nossa tarde da bênção. Nós tiramos apenas 1 hora do nosso dia para estarmos buscando ao Senhor. Na quinta-feira, a partir das 20 horas, nós temos a nossa reunião de células, que é as nossas reuniões acerca da palavra de Deus. Caso você tenha interesse de estar participando, nos procure e nós estaremos te direcionando à célula mais próxima. No sábado, a partir das 19h30, nós teremos o nosso culto de louvor e adoração ao Senhor. No domingo, a partir das 9 horas, nós temos a nossa escola bíblica dominical. Ali as crianças aprendem tudo o que a palavra de Deus diz, os jovens, os adultos. E quem sabe você tem alguma dúvida acerca do que a palavra de Deus diz. Nós estaremos ali todos os domingos a partir das 9 horas. E às 19 horas o nosso culto de celebração. Será um prazer ter você conosco. Caso você não possa estar em nenhum dos nossos endereços, em Caratinga e região existem muitas igrejas comprometidas com o reino de Deus. Não deixe de estar na casa do Pai. Igreja Batista Renascer, uma mensagem de vida. Até o nosso próximo encontro.